Eclesiastes capítulo 11, versículo que? O 4. Amém? Amém. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca o quê? Ou seja, aqui o Senhor está chamando nossa atenção que nós não podemos agir por vista, nós não podemos agir por nossas próprias sabedoria, nós não podemos de forma alguma agir por vista, por aquilo que nós achamos ou deixamos do que? De achar. Aí o Senhor aqui nos chama a atenção, vamos lá, olha lá. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para a nuvem nunca cegará, ou seja, nunca colherá nada. Eu já dei o exemplo do agricultor. O agricultor, ele está na roça, aqui no Nordeste fala roça, né? Está lá, aí ele fica olhando para os ventos, fica olhando para a nuvem, mas não toma atitude nenhuma. Ele vai colher alguma coisa? Não. Se ele olhar para os ventos, olhar para as nuvens e ficar deduzindo se ele deve plantar semente na terra ou não deve, e aí? Se ele não tomar atitude de fé, você acha que ele vai colher alguma coisa? Ele não vai colher porque ele não plantou. Agora, trazendo para o mundo espiritual, trazendo para nossas vidas, nós não podemos ficarmos observando este mundo, olhando para as crises, olhando para os problemas financeiros, olhando para aqueles que estão murmurando, porque igreja, o que mais eu e você vamos ouvir é pessoas murmurando. O que mais nós vamos ouvirmos é pessoa o quê? Murmurando. Porém, essas pessoas que murmuram, elas não tomam o quê? Atitude nenhuma. E Deus quer que eu e você não venhamos olhar para a crise, para os problemas, para o desemprego, para o que estão falando, para o que está saindo no jornal, para o que estão dizendo ou deixem de falar. Aqui nessa palavra, aqui o Senhor está chamando a nossa atenção para nós olharmos para Deus, para nós chamarmos a atenção de Deus, olhar para Deus. Amém? Por quê? Porque se nós ficarmos olhando para esse mundo, ligou a televisão, só desgraça. Tu vai sair de casa com medo? Não vai. Se tu liga a televisão, aí está lá saindo, ó, o desemprego, não sei o que lá mais lá, você desanima, não vai sair para procurar emprego. Então o Senhor está chamando nossa atenção, o nosso Deus, nessa palavra em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, para que nós não venhamos de forma alguma observar os ventos, olhar para vento, nem olhar para as crises desse mundo. Sabe por quê? Porque nós não vamos então fazer nada, e se nós não fizermos nada, não vamos receber nada. Mas se nós olharmos para Deus, nós vamos agir a fé e vamos colher aquilo que nós plantarmos no mundo espiritual, na fé, que é milagre, que é cura, que é libertação, que é provisão, que é bênção de Deus. Então, vamos lá. Amém, igreja? Oh, glória. Então vamos lá, no versículo 4 ainda. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, colherá. Vamos lá, no versículo 5. Assim, presta atenção como é forte. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se forma os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, olha para cá. Diante dessa palavra aqui, tem algum homem na terra, tem algum sabichão nessa terra que sabe das obras de Deus? Aí você vê uma par de pessoas dizendo que sabe, e que sabe, sabe nada, rapaz. É um comedor de feijão, é um comedor de angu, sabe nada. Homem nenhum sabe sobre as obras de Deus. A palavra é bem clara, homem nenhum. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então vamos lá, no versículo 5, para você entender. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento. Você sabe?
o caminho do vento? Por exemplo, nós sentimos o vento, até induzimos, ou deduzimos, melhor dizendo, o vento está vindo desse lado. Mas na verdade nós não sabemos de onde ele está vindo. Porque você não vê, você só sente. Você não vê qual é o caminho que ele está vindo, se é de frente, se é de lado, você não vê o caminho, você não sabe o caminho do vento. Aí o texto sagrado ainda continua dizendo o quê? Assim também como tu não sabes quando se forma os ossos de uma criança no ventre da sua mãe. Tem algum sabichão nessa terra que possa explicar como que os ossos de uma criança se formam dentro do ventre da sua mãe? Ninguém sabe. Aleluia. Por isso, meus irmãos, por isso que nós não devemos olhar para este mundo. Glória a Deus. Por isso que nós não devemos observar nada deste mundo. Somente olharmos para ele. Para quem? Deus. Fale bem alto para me ouvir. Para Deus, olhar para Deus. Amém? Porque assim, preste atenção, assim como não sabemos o caminho do vento, assim também como não sabemos quando os ossos de uma criança se formam dentro do útero da sua mãe, assim também a Bíblia diz que nenhum homem sabe as obras de Deus. Nenhum homem sabe as obras de Deus. Por isso que nós temos que usar a fé. Por isso que nós temos que manifestar a fé. Porque só por intermédio da fé é que nós vamos colher milagres, cura, libertação, a salvação. Só por intermédio da fé. Então entenda e compreenda que nós não podemos olhar para este mundo. Porque se nós olharmos para as coisas desse mundo, se nós olhar para os que estão desviados, se nós olhar para os que falam mal, se nós olhar para os que dizem que os pastores é isso, é aquilo, se nós olhar para isso, nós não vamos receber as bênçãos de Deus. Por que nós vamos receber? Porque nós vamos ficar incomodados em casa, não vamos fazer o que é bom no tempo oportuno, quer buscar Deus, quer seguir a Deus, quer caminhar com Deus, e automaticamente também nós não vamos plantar, nós não vamos colher. Como que nós vamos colher se nós não plantarmos? Amém, igreja? Amém. Diga glória a Deus, diga. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Deus maravilhoso. Vamos lá. Ainda no mesmo texto, no versículo 5, para ficar bem mastigadinho para você. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre